Estamos de volta no segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a psicóloga clínica Daiane Sperandelli Araújo, discutindo avaliação psicológica. Você já fez uma avaliação psicológica? Daiane, nós estamos falando que às vezes uma pessoa que passa pelo processo de avaliação talvez não seja considerada apta a um determinado cargo ou não preenche as características, né, ou os critérios que se esperavam em função de uma contratação, por exemplo. Aí a gente estava falando que não significa que a pessoa não seja apta para outras atividades, outras esferas, outras circunstâncias, ou que não possa receber um determinado treinamento, né? Que a avaliação, como você disse, ela não é excludente, né? Sim. Ela procura pessoas que se encaixam em um determinado perfil. Sim. Por exemplo, vamos pegar um tipo de avaliação muito comum, aquela avaliação psicotécnica para tirar a carteira de motorista. O que é aquilo? Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Ok. O psicotécnico, Léo, é muito interessante ver o conhecimento que as pessoas têm disso. Muita gente chega para mim e fala assim: nossa, não passei no psicotécnico, fiquei lá fazendo um monte de teste de coordenação motora e não estava apto, né? Falaram que eu não estava apto. O teste do psicotécnico é uma avaliação que olha tanto a parte cognitiva quanto a parte emocional. Por quê? Dirigir é um processo complexo. Eu preciso de atenção, eu preciso de entendimento, eu preciso de inteligência e eu preciso também ter uma maturidade emocional. Porque por várias vezes a gente consegue ver aí casos de pessoas que agridem umas às outras, até matam por ter batido o carro. Algum descontrole emocional, exatamente. Né? Então, no psicotécnico, isso tudo será avaliado juntamente com a parte médica. Existe a avaliação médica e a avaliação mental na hora do psicotécnico. Quando você fala em avaliação médica, por exemplo, oftalmológica, né? Sim, por exemplo, aquela coisa das luzes, a acuidade visual, né? A percepção visual. Exatamente. Esse é o lado médico. Sim. E o psicológico está aí, emocional, controle. Exatamente. E o cognitivo também, né? Sim. É avaliado a questão da inteligência, da atenção, do raciocínio, da memória. Isso tudo entra na avaliação do psicotécnico. Porque senão, muitas pessoas falam assim, um carro pode se transformar em uma arma. Com certeza. E nas mãos de uma pessoa que esteja desequilibrada cognitivamente ou emocionalmente, né? Enfim, psicologicamente, é um risco para a sociedade. Sim. E o objetivo do psicotécnico é justamente esse, diminuir o número de riscos, né? Porque a direção ela pode virar virar um risco grande. Então o objetivo justamente é esse. Então por isso se dá essa permissão para a pessoa, se ela está apta a dirigir. Nem todas as pessoas serão consideradas aptas, como por exemplo também no porte de arma. Né? Nem todo mundo está apto para poder ter uma arma de fogo. Por isso da necessidade da avaliação psicológica aí também. E a psicológica, obviamente, porque envolve as questões psíquicas, mentais, etc. E o psicólogo é o profissional que possui a prerrogativa de aplicação da avaliação. Sim, nós psicólogos, Léo, somos os únicos profissionais aptos e legalmente liberados para estar fazendo a utilização de testes psicológicos. Por quê? Devido à nossa formação, o nosso estudo acerca do comportamento humano, de todo o desenvolvimento do comportamento humano, das questões tanto objetivas quanto das questões subjetivas, nós estamos aptos para olhar para aquilo. Por quê? Aplicar um teste, Léo, nem sempre é uma tarefa difícil, nem sempre é algo trabalhoso. Tem alguns testes que a aplicação é muito simples. Porém, a correção daquele teste, que é o principal que entra ali, a necessidade do psicólogo. Por quê? Nós não vamos olhar só aquilo que está objetivo, só pegar números, levantar números. Nós vamos olhar o que está por trás daquilo ali também. Aonde que a pessoa entra, como que ela fica, se ela consegue mostrar o que ela está passando, se ela tem uma dificuldade, se é mais inibida, se é mais introvertida, se é mais extrovertida, se é impulsiva e por aí vai. Então nós,
estamos aptos para isso. Inclusive, Léo, é interessante falar que por várias vezes pessoas passam por avaliações, são submetidas a testes psicológicos e não são psicólogos que estão ali aplicando. O que implica um risco também de avaliação da avaliação, de leitura da avaliação. Aquilo ali, se não for uma pessoa que estiver apta, que não tiver o conhecimento tanto da aplicação quanto da correção, aquilo ali com certeza vai interferir na resposta, vai interferir no resultado. Então, é interessante que todos, quando vão passar por uma avaliação, tenham certeza que estão sendo aplicados por um psicólogo. Sim. Né? E a questão da retestagem? A retestagem. Por exemplo, vamos usar o caso do psicotécnico. A pessoa pode ser avaliada como apta, como inapta temporariamente ou inapta. O que é isso, inapta temporariamente? Diversos fatores, Léo, podem influenciar na avaliação psicológica. Se a pessoa teve uma boa noite de sono, o sexo, porque às vezes no sentido de se é um homem ou se é mulher, se a pessoa, o grau de escolaridade, se ela está bem alimentada, tudo isso pode se influenciar numa avaliação psicológica. Então, quando se aparece alguma coisa que gera uma dúvida ou que fica ambíguo, exatamente, que às vezes não fica tão claro, é preciso que o psicólogo faça uma nova testagem, entendeu? É interessante que ele tenha um outro instrumento ou até mesmo utilize o mesmo instrumento para ele poder avaliar ali, a partir dos resultados, o que é o importante, o que realmente está acontecendo. Por isso que existe a retestagem. Sempre é possível essa retestagem. Até porque a gente não pode usar um teste e falar, porque no teste deu isso, você é isso, e limitar isso. Entendeu? O teste ele não é limitador. O teste ele é um respaldo. O teste ele faz parte da avaliação psicológica. Mas é possível também fazer a avaliação psicológica sem o uso de testes, né? Nós temos técnicas, nós temos entrevistas, nós temos escalas, nós temos inventários para poder fazer uma avaliação psicológica. Vamos falar mais sobre isso no outro bloco, porque esse aqui também já está encerrando. No próximo bloco a gente volta falando mais sobre isso e eu espero que você esteja aí conosco. Voltamos logo.